Você olhar pra sua vida, bater no peito e falar, eu escolhi isso. Fala rapaziada, beleza? Vídeo novo no canal. Hoje eu até tô um pouco mais sério, porque hoje o assunto é sério. Por muito tempo eu não levei muito a sério, mas é um assunto sério. Eu vejo que a maioria das pessoas vivem a vida como se não fosse acabar. Vive a vida como se não tivesse objetivos. E tipo, deixa a vida me levar, vai pra festa, vai pra balada, cai na onda dos amigos, não investe na própria vida, não investe o próprio dinheiro, não se importa em acumular conhecimento, essas coisas. E a maioria dessas pessoas vão acabar igual o caso e uma reportagem que eu vi de um homem que bateu o carro no muro e morreu e estava carregando uma passageira que ficou gravemente ferida. E eu não sei se ele estava trabalhando com Uber ou 99. Disseram que ele não estava trabalhando com Uber, porque o carro dele era um modelo mais antigo. E se eu não me engano, na Uber você pode trabalhar com carros de 10 anos pra cá, né? Querendo ou não, carros um pouco mais modernos. Então, enfim, não quero entrar no assunto, em detalhes sobre o vídeo, até porque na própria reportagem não foi mencionado. Mas muitas pessoas disseram que ele tava, não tinha registro de que ele estava trabalhando na Uber ou na 99. Ele só estava trabalhando como se a pessoa tivesse pagado por fora. Era uma corrida particular e a pessoa pagou por fora. Então, rapaziada, para muitas pessoas que chegam nessa idade, ter que estar trabalhando para conseguir sua renda, às vezes principal, ou ter que estar complementando a renda, fazendo trabalhos extras, isso tudo é decorrente de uma falta de planejamento que a pessoa teve antes. Então, você, como homem, você precisa planejar sua vida e começar a tomar uma atitude a partir de agora. Eu acredito que um dos fatores que causa o sucesso para alguém, o que define se uma pessoa tem sucesso ou não, é soberania sobre a própria vida. Soberania eu digo no sentido de você olhar para sua história. Desde, independente se você teve muitas conquistas ou não, se você é estudado ou não, tem segundo grau ou não, você olhar para sua vida, bater no peito e falar: eu escolhi isso, eu escolhi passar pelas experiências que eu passei e construir a minha história a partir das minhas decisões e não das decisões de outras pessoas. Não culpar o governo, não culpar a mãe ou o pai, não culpar o passado, os traumas, etc. Ter maturidade e assumir que se meu futuro daqui 10 anos é desse jeito, é porque eu escolhi, não porque outra pessoa escolheu. Isso eu considero ter soberania sobre a própria vida. Você ter o olhar de falar assim: eu construí essa personalidade, eu construí a pessoa que eu sou hoje e fiz isso continuamente durante os anos e por isso eu sou quem eu sou hoje. Então, você ter a atitude e você causar a sua própria experiência. E não que a sua experiência seja causada por coisas externas ou coisas do passado. Porque a gente, pelo menos, não sei para quem eu tô falando, se é homem ou mulher, eu acho que tanto faz. A gente não pode ser vítima da nossa própria história, entende? Não é o nosso passado que tem que ditar o nosso futuro. Ele vai influenciar muito. Já dei uma estudada bastante sobre comportamento humano, psicologia e tudo mais, neurociência. Fiquei presente no curso do Reservatório de Dopamina durante 2 anos. Tenho bastante livros, tô com eles aqui do lado. Bastante livros sobre finanças, comportamento e tudo mais. E nem todos que eu li estão aqui. A maioria foi em PDF e audiobook. Então, assim, eu acumulei conhecimento suficiente para saber que sim, o seu passado ele influencia suas decisões e como você enxerga a vida e como você enxerga as possibilidades e as oportunidades. Se você vai ter coragem ou não para agarrar isso, mas mesmo assim você tem que criar coragem. Tipo, eu tinha fobia social, pô. Eu não conseguia conversar, não conseguia dar um bom dia, tá ligado? E eu tô aqui gravando conteúdo. Tipo, alguma coisa mudou, sabe? E tudo isso vem de uma motivação, dessa necessidade de pô, eu tenho que ter controle, tá ligado? Eu tenho que ter controle sobre a minha vida, sobre as coisas que eu tô fazendo, sobre os livros e o conteúdo que eu tô lendo, que eu tô estudando, se a faculdade que eu vou fazer é, sei lá, é num setor tal ou em outra coisa. Por exemplo, eu tô fazendo gestão financeira, mas eu não faço isso na intenção de arrumar um emprego na área. Ou seja, eu não estou fazendo faculdade para arrumar um emprego. Eu estou fazendo faculdade para eu cuidar do meu negócio. Ou seja, essa decisão já existe muito antes. Entendeu? Por isso que eu digo, você tem que causar a sua própria experiência. Eu quero que lá no futuro eu tenha um negócio que não dependa mais de mim para funcionar, que eu tenha sim decisões ativas sobre ele, mas ele não depende
tanto de mim pra funcionar, de preferência um negócio digital. Mas percebe, eu já tenho essa decisão muito antes. Eu só vou terminar a faculdade daqui 2 anos. É de gestão financeira, curso tecnólogo. Eu já tô decidindo. Quando eu chegar daqui 2 anos, ou talvez daqui 4 anos, quando eu já tiver montado meu negócio, já tiver aí nos meus 26 anos de idade, eu vou olhar pro passado e eu vou falar, eu escolhi, eu fiz, tá ligado? Eu botei em prática, eu acreditei em mim, não esperei ninguém acreditar em mim, tá ligado? Isso não é ser arrogante, isso é ser maduro, tá ligado? Realmente, isso é ser maduro, mano. Saber que a vida não é um terreno florido, não é uma ilusão, é a realidade. A gente lida com a realidade, tá ligado? E a gente precisa de planos práticos, planos financeiros e planos de desenvolvimento pessoal para a gente conseguir chegar lá, entendeu? Para a gente ter não só recursos financeiros, como recursos emocionais, coragem, autoestima, é, vontade, saúde mental para a gente abraçar as oportunidades que vão vir. Porque se você ficar se vitimizando, sendo uma vítima da sua história, ficar reclamando, ficar chorando no banheiro aí, as coisas não vão acontecer pra você. Do mesmo jeito que por eu estar tendo a atitude agora tarde, eu acredito que eu já tô tomando uma atitude meio tarde já, eu tenho 22 anos, mas ainda assim sou novo. Eu não acredito que por eu estar tomando uma atitude nessa idade, que as coisas vão acontecer pra mim amanhã, entendeu? Mas eu já tenho essa noção de que daqui 5 anos é impossível não ter algum resultado, tá ligado? É impossível. Não é arrogância, tá ligado? Não é. É questão de saber o terreno que você tá, quem você é, os recursos que você tem e aonde você tá mirando, entendeu? É só isso. É ser o mais prático possível. Só assim você vai chegar lá no futuro, daqui 10, 20 anos, e vai ver algum sentido na sua vida. Você vai olhar e falar: caramba, eu tomei as atitudes porque eu decidi, porque eu escolhi, ou tipo, nossa, aconteceu muitas coisas na minha vida, conquistei dinheiro, tô casado, mas não é com a pessoa que eu amo, e sou escravo do meu trabalho, por mais que eu tenha dinheiro. Aí você olha para o seu passado e vê uma história vazia. Você vê que teve resultados, mas não foi para onde você queria ir. O que adianta? Eu prefiro estar no futuro e ter soberania sobre a minha história, entendeu? Falar assim, eu decidi, eu fiz acontecer dessa forma. Posso não ter todos os resultados que eu quis, mas tipo, eu decidi, eu tenho a minha liberdade que eu corri atrás. Do que ser só vítima, entendeu? Do que ser um escravo da sua história. De que adianta? É muito mais importante você ter saúde mental do que ter dinheiro, entendeu? O vídeo de hoje foi esse. Ficou um vídeo curto, mas ao mesmo tempo alguma coisa mais motivacional, talvez pra mim também, ou pra quem tá assistindo. Falou, rapaziada, tamo junto.